Oi, o nosso grupo ficou responsável por falar sobre o imposto ICMS, que é basicamente o imposto sobre circulações de mercadorias e prestações de serviços. O nosso grupo é composto por Cláudia Roberta, Daiane Mendes, Gabriela Silva, Miriam Moreira, Patrícia Ferraz, Tereza Costa e Vanessa Nogueira. Bom, antes de falar sobre o conceito, quem recolhe, como calcula o ICMS, nós precisamos falar sobre a sua origem. O ICMS ele tem origem muito antes das leis que regulamentam ele. Na Constituição Federal de 1934, né, teve seu primeiro modelo, seu primeiro corpo de ICMS, que foi o IVC, o Imposto sobre Vendas e Consignações. O IVC era um imposto em cascata, ele incidia sobre qualquer venda realizada, independente da sua circulação e também independente da compra. Logo após, então, em 1965, surgiu o ICM, que é o modelo mais parecido com o ICMS de hoje em dia, que era um imposto sobre circulação de mercadorias. Ele veio a substituir o IVC, só que agora ele era cobrado pela diferença entre a compra e a venda da mercadoria. Na Constituição Federal de 1988, então, surgiu o ICMS, que é o que nós temos até hoje. Só que ele só entrou em vigor em março de 1989, que veio inicialmente, né, a incorporar os bens de circulação, energia elétrica, combustíveis, etc. Bom, o ICMS teve início através da Lei Candir, da Constituição Federal, que teve sua Lei Complementar 87 de 1996. Foi uma lei geral que constituiu que cada estado deve impor a sua própria alíquota. Cada estado deve ter o seu próprio tributo, que tem que ser aprovado e aceito pelo seu governador. Bom, essa lei fez com que o ICMS se tornasse um imposto estadual. Cada estado deve impor cada estado deve ter a sua alíquota, cada estado deve impor seu próprio tributo sobre o ICMS. Posteriormente, então, a essa lei, as aplicações e as prestações de serviço ao ICMS foram aumentando, fazendo, então, e caracterizando o nosso ICMS atual, né? O nosso imposto atual que nós conhecemos hoje e que nós vamos aprender um pouco mais agora. ICMS é a sigla que identifica o Imposto sobre Operações de Mercadorias e Serviços. Então, o ICMS ele é o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestações de serviços de transporte intermunicipal, interestadual e de comunicação. E o ICMS ele vai incidir quando um produto ou serviço tributável circula entre estados e cidades ou de pessoas jurídicas para pessoas físicas e pode ser aplicado tanto em produtos comercializados no Brasil quanto em bens importados. Já a regulamentação do ICMS, ela vai depender de cada estado por se tratar de um imposto interestadual, ou seja, podemos ter diferentes alíquotas de ICMS atuando em uma operação interestadual. E a cobrança do ICMS ela vai ser feita durante a venda de uma mercadoria ou em alguma operação em que esse tributo seja aplicado, uma vez que a titularidade desse bem ou serviço passa para o comprador. Olá, meu nome é Patrícia. Eu vou falar um pouco sobre as incidências do ICMS e mais para frente também eu vou estar falando sobre a base de cálculo. Bom, sobre a incidência, o ICMS ele incide sobre operações relativas à circulação das mercadorias, as prestações de serviço de transporte interestadual e intermunicipal, prestações onerosas de serviços de comunicação, fornecimento de mercadorias com prestação de serviços não compreendidos na competência tributária dos municípios, no fornecimento de mercadorias com prestação de serviço sujeito ao imposto sobre o serviço, no caso ISS, de competência dos municípios, na entrada de mercadoria importada do exterior por pessoa física ou jurídica. Lembrando que aqui, na questão de exportação, não tem incidência de ICMS, só na importação.
Agora, o serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tem iniciado no exterior incide ICMS. A entrada no território do Estado destinatário de petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos, dele derivados, e de energia elétrica, quando não destinados à comercialização ou à industrialização. No Mato Grosso do Sul, a alíquota do ICMS corresponde a 17%. A base de cálculo do ICMS funciona assim. Quando o serviço é fora da competência dos municípios, a base de cálculo corresponde ao valor da mercadoria mais o valor do serviço. Já quando o serviço está dentro da competência dos municípios e ainda com incidência do ICMS sobre a mercadoria, a base de cálculo corresponde a apenas o valor da mercadoria. No fornecimento de alimentos e bebidas, é o valor do serviço mais o valor da mercadoria. E na importação de mercadoria, é o valor conforme a documentação de importação mais a incidência de IPI, IOF e as despesas aduaneiras. Trouxe um exemplo de uma nota fiscal. Nesse caso, a base de cálculo do ICMS é R$ 750, que corresponde ao valor total da mercadoria. A incidência do ICMS totalizou R$ 135 sobre o valor da mercadoria e do IPI R$ 37,50, que totalizou o valor da nota de R$ 787,50. Eu sou a Cláudia, vou falar um pouquinho da forma de calcular o ICMS. O ICMS ele é um imposto variável, significa que muda de acordo com o regime tributário da empresa, tanto na compra quanto na venda, empresas do Simples Nacional e do lucro real e do lucro presumido têm suas particularidades no cálculo. Existem três tipos de ICMS: o substituição tributária, que são para produtos enquadrados na tabela da substituição tributária, ICMS normal ou equalização, que é tributado, são todos os demais produtos que não estão na tabela de substituição tributária, e a diferença de alíquota, que é o imposto referente à compra de mercadoria fora do estado destinado ao uso e consumo da empresa, que seria o consumidor final. Começando pelas empresas do Simples Nacional. O Simples Nacional ele é um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos aplicáveis a microempresas e empresas de pequeno porte. Existe uma tabela no slide 20 que diz um pouco sobre as empresas que podem entrar no Simples Nacional e conforme as suas alíquotas são calculadas. O valor a deduzir, a receita bruta nos últimos 12 meses, que é a forma de cálculo. E, após a definição da alíquota efetiva e feito um percentual das repartições dos tributos, é dividido todos os outros impostos recolhidos, que também tem uma tabela no slide 21, explicando melhor isso, o percentual de repartição de tributos, onde começa pelo ICMS e, após feito essa porcentagem, é conforme dividido nos outros impostos. Falar um pouquinho agora do lucro real, que são as empresas enquadradas no regime do lucro real. No que se refere ao ICMS, elas são amparadas pelo princípio da não cumulatividade, ou seja, elas fazem jus ao crédito fiscal oriundos da entrada de mercadoria. O ICMS ele é calculado pelo faturamento menos o crédito de contas vezes a alíquota do estado em que localiza a empresa. E existe o cálculo do lucro presumido, onde se presume o lucro da empresa no faturamento do período, e este lucro presumido será a base de cálculo sobre qual indicará a alíquota do imposto de renda. Por ser esse imposto variável, eu preferi pegar um exemplo de uma empresa do Simples Nacional. Falando da empresa loja de roupas Moda Fashion Lux. Ela é uma empresa optante pelo Simples Nacional no estado do Mato Grosso do Sul. Fará uma compra em uma loja no Paraná.
Nesse caso, a alíquota do Paraná é 7%, como dá para ver na tabela do slide 20, e a do Mato Grosso do Sul, 17%, também presente na tabela do slide 20. Eles descontam o ICMS no Paraná em 7% e a empresa Moda Fashion Lux pagará a diferença de alíquota aqui no estado. Por ser esse imposto variável, eu preferi pegar um exemplo de uma empresa do Simples Nacional. Falando da empresa loja de roupas Moda Fashion Lux, ela é uma empresa optante pelo Simples Nacional no estado do Mato Grosso do Sul. Fará uma compra em uma loja no Paraná. Nesse caso, a alíquota do Paraná é 7%, como dá para ver na tabela do slide 20, e a do Mato Grosso do Sul, 17%, também presente na tabela do slide 20. Eles descontam o ICMS no Paraná em 7% e a empresa Moda Fashion Lux pagará a diferença de alíquota aqui no estado. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a aplicação do imposto do ICMS. Suas incidências. Ele incide na compra de mercadorias, como alimentos, bebidas, eletrodomésticos, até mesmo combustível, na contratação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal. Também está relacionado à prestação de serviços não compreendidos na competência tributária dos municípios e também na prestação de serviços. E são algumas incidências que o imposto tem sobre esses produtos.